Deuteronômio capítulo 5. Irmãos, eu disse na sexta-feira que a gente ia trazer uma mensagem falando a respeito de algumas coisas do catolicismo, não é? Inclusive eu disse que ia pregar com a Bíblia católica, estou com ela aqui, a Bíblia Sagrada Católica, edição pastoral, não é? É a mesma Bíblia que os padres usam para ministrar nas missas. E eu vou fazer uso em alguns momentos dessa Bíblia, mesmo porque tem alguns livros na Bíblia Católica que na nossa não tem. E daqui a pouco nós vamos também saber a respeito desses livros. Mas eu quero iniciar nesse texto aqui, de Deuteronômio capítulo 5, o versículo 8 e o 9 apenas. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Levante assim a sua mão, peça em oração para o Senhor falar com a tua vida nesta noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, a tua santa palavra será agora ministrada, será agora proclamada, e todos os teus filhos que aqui estão, e também os que irão ouvir pelo rádio, não estão interessados naquilo que o homem possa falar de si mesmo, da sua própria sabedoria, mas estão interessados e precisam de uma palavra que venha do alto céu. Deus, que o homem seja apenas um instrumento nas tuas mãos, e que em tudo o teu nome aqui seja, Deus, glorificado, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluias, diga graças a Deus. Tome o teu assento. Antes de mais nada, eu quero dizer aos meus irmãos que eu tenho muitos amigos católicos a quem respeito muito, me dou muito bem com os meus amigos católicos, e o nosso programa de rádio tem uma audiência muito grande dos católicos. E digo mais, eu conheço muitos católicos que têm virtudes que muitos evangélicos não têm. Mas esta palavra que eu vou ministrar é uma palavra que realmente é necessária ser ministrada. Pois eu creio que através dela o entendimento nosso e mais ainda dos nossos amigos católicos será aberto. E eu quero também deixar bem claro que de modo algum nós estamos aqui para ofender, e sim para esclarecer a vontade do Senhor. Tema da mensagem: qual a relação entre Deus e as imagens de escultura? Você pode repetir comigo? Qual a relação entre Deus e as imagens de escultura? Irmãos, nós estamos dentro de um texto que fala a respeito dos 10 mandamentos do Senhor. Nós sabemos que Deus chamou Moisés ao monte Horebe, e Moisés naquele monte recebeu de Deus os 10 mandamentos. E o objetivo do Senhor era de que Moisés transmitisse os mandamentos para toda a congregação, ou seja, para todo o povo de Israel. E assim aconteceu. E dentro desses 10 mandamentos, um dos tais é justamente um ensinamento de que Deus não aceita nenhum tipo de adoração ou fabricação de imagens de escultura. Nesse versículo 8,
o Senhor diz bem claro, e esse é um dos 10 mandamentos do Senhor: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Amém? E se nós abrirmos a Bíblia Católica, eu não sei se alguém tem a Bíblia Católica em mãos, mas se nós abrirmos a Bíblia Católica, nós vemos que não é muito diferente o que está escrito na Bíblia evangélica, na Bíblia dos protestantes, está escrito também na Bíblia Católica, só que na versão da Bíblia Católica, a palavra é mais dura contra as imagens de escultura. Diz em Deuteronômio capítulo 5, estou na Bíblia Católica, no mesmo versículo 8, não faça ídolos para você, nenhuma representação do que existe no céu, na terra, nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem os sirva, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, eu castigo a culpa dos pais em seus filhos, netos e bisnetos, e trato com amor por 1000 gerações, quando me amam e guardam os meus mandamentos. Então, irmãos, nós já entendemos de antemão que a relação entre Deus e as imagens de escultura não existe. Não existe relação alguma entre Deus e as imagens de escultura. Deus está, pela sua palavra, declarando que não há nenhuma relação entre ele e as imagens de escultura. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor nos mostra, tanto na nossa Bíblia que usamos, como na Bíblia Católica, que Deus, ele abomina a imagem de escultura. Mas eu não poderia subir aqui e dizer simplesmente que Deus não quer que sirvamos as imagens de escultura. Eu não poderia subir aqui e dizer simplesmente que Deus abomina as imagens de escultura. Eu tenho que dizer para você o porquê que Deus abomina as imagens de escultura. Eu tenho que explicar para você o porquê que Deus, ele não tolera o tal das imagens de esculturas. E eu quero que você preste atenção nisso. Em primeiro lugar, por que Deus não aceita a fabricação ou a adoração das imagens de escultura? Em primeiro lugar, porque o Senhor é um Deus zeloso. E como diz a Bíblia Católica, é um Deus ciumento. Ele não divide a sua glória com ninguém, e muito menos com as imagens de escultura. Se nós olharmos na nossa Bíblia, nessa que você segura nas mãos, lá no livro do profeta Isaías, se você puder, acompanhe comigo, no capítulo 42 do profeta Isaías, nós vamos observar que esse é um dos tais motivos pelos quais Deus não tolera essa fabricação ou adoração das imagens de escultura. No livro do profeta Isaías, no capítulo 42, está escrito da seguinte forma no versículo 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Amém, pessoal? E se nós formos para a Bíblia Católica, não vai estar muito diferente. No livro do profeta Isaías, aqui na Bíblia Católica, no mesmo capítulo 42, versículo 8, diz assim: eu sou Javé. Javé é um dos nomes do Senhor na Bíblia Sagrada. Eu sou Javé,
esse é o meu nome, não vou dar para outro a minha glória, nem vou ceder minha honra para os ídolos. Irmãos, quando uma pessoa se prostra diante de uma imagem de escultura, para reverenciar, para dirigir suas petições, para fazer seus votos ou promessas, aquela imagem de escultura, ela está transferindo a glória de Deus para aquela imagem de escultura. Ela está transferindo o louvor que é para Deus, que pertence a Deus, para aquela imagem de escultura. Deus é ciumento, Deus ele é zeloso, Deus não divide sua glória com ninguém. Deus ele quer que todo ser humano entenda: quem criou o homem não foi uma imagem de escultura, quem criou o homem foi Deus. Nós temos que levar para Deus nossa adoração, nós temos que glorificar ao Senhor continuamente, nós temos que compreender: só Ele é digno de nossa adoração, só Ele é digno de ser cultuado, só Ele é digno de ser reverenciado, só Ele é digno de ser glorificado pelo ser humano. Só o Senhor. Nós entendemos que não é o crente que é contra a imagem de escultura, não são os pastores que são contra as imagens de escultura, mas é Deus que é contra as imagens de escultura. Não, isso não é a igreja evangélica que inventa, está na Bíblia protestante, na Bíblia católica, que o próprio Deus não aceita, não quer que exista as imagens de escultura. Segundo lugar, por que que Deus não aceita as imagens de escultura? Por que que Deus ele abomina as imagens de escultura? Porque uma imagem de escultura nada pode fazer em favor do ser humano. Olha para quem está ao teu lado e diga: uma imagem de escultura nada pode fazer em teu favor. Amém, pessoal? Nada pode fazer em favor das nossas vidas. Eu não sei se alguém aqui já participou de alguma procissão. Quem já participou uma vez, um dia? Você lembra como era, né? Lembra? Um monte de gente carregando a imagem de escultura no ombro. É ou não é assim? Não é assim? Então, irmãos, se uma imagem de escultura tivesse a capacidade de atender a petição de alguém, então precisaria alguém estar carregando ela nos ombros? Se uma imagem de escultura tivesse o poder para atender a uma petição, será que então era necessário que alguém a carregasse nos ombros? Não. Por isso Deus não quer que ninguém venha fazer para si uma imagem de escultura, nem muito menos reverenciá-la ou pedir alguma coisa para elas, porque elas não têm poder para atender o ser humano. Eu digo para você que uma imagem de escultura não tem a mínima capacidade de curar alguém de uma enfermidade. Pastor, mais uma vez uma pessoa fez uma promessa para o santo tal, e sabe o que aconteceu? A pessoa foi curada. Não foi o santo tal que o curou, que a curou, mas a sua fé levou ela a receber a cura. Não foi aquele objeto de metal, de gesso, de madeira, porque aquele objeto não tem vida, não tem sequer como se locomover. É necessário que as pessoas o protejam do sol, da chuva, para que não venha se deteriorar. O que fez o milagre foi a fé da pessoa que iria receber o milagre. E na Bíblia nós vemos isso. No livro do profeta Isaías, você pode acompanhar na sua Bíblia, no capítulo 44, no versículo 9, está escrito assim: todos os artifícios de imagens, de escultura, são vaidade,
e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum empréstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum empréstimo? Versículo 11: eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios são dentre os homens, ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Você quer ver o que diz na Bíblia Católica? Nessa mesma referência, Isaías capítulo 44, versículo 9, diz assim: os fabricantes de estátuas são todos um nada, e suas coisas preferidas não têm valor, seus devotos nada veem, nem conhecem, por isso acabam sendo enganados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem, senão para conseguir alguma vantagem, senão para conseguir alguns lucros? Versículo 11: vejam seus devotos, todos são enganados, porque os escultores não são mais que homens, que eles todos se reúnam para comparecer, ficarão apavorados e envergonhados. É uma palavra mais dura, fala mais forte do que a nossa própria Bíblia, contra as imagens de escultura. E na continuação, não se assuste não, estou lendo a Bíblia Católica, versículo 13, pode acompanhar na sua. O carpinteiro mede a madeira, desenha a lápis uma figura e trabalha com o formão e lhe aplica o compasso, faz a escultura com medidas de um corpo humano e com o rosto de homem, para que essa imagem possa estar num templo feito de cedros. Corta cedros, escolhe um cipreste, ou seja, uma árvore ou carvalho, deixando-os crescer no meio das árvores da floresta, planta um pinheiro e a chuva a faz crescer. Tudo isso serve para queimar. O próprio escultor usa parte dessa madeira para se aquentar ou se aquecer, e assa o seu pão, e também fabrica um Deus e diante dele se ajoelha, esculpe uma imagem para se ajoelhar diante dela, com a metade ele acende o fogo, assa a carne na brasa e mata a fome, também se aquenta ou aquece ao fogo, e diz: que coisa boa, eu me aquento enquanto olho as chamas. Depois, com o resto, ele faz um Deus, uma imagem esculpida. Em seguida ajoelha-se diante dela e faz uma oração dizendo: salva-me, porque tu és o meu Deus. Eles não sabem e não entendem, porque seus olhos estão grudados para não ver, e sua inteligência não pode mais compreender. Nenhum deles cai em si, ninguém percebe, nem compreende, para dizer: com a metade eu acendi o fogo, assei pão nas suas brasas, cozinhei um pedaço de carne e comi, e com o resto eu iria fazer uma coisa abominável? Vou ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? A Bíblia Católica está dizendo que uma imagem de escultura é uma coisa sem utilidade. A Bíblia Católica está dizendo que a imagem de escultura é apenas uma coisa sem vida, um objeto, um pedaço de madeira. E aqui a Bíblia Católica está dizendo que o homem não deve se ajoelhar diante de uma imagem de escultura, porque ela é algo abominável, irmãos, abominável.
Por esses dois motivos. Primeiro, porque Deus não divide sua glória com elas, com as imagens de escultura. Você sabe que o diabo sempre quis tomar a glória de Deus. Sempre quis para si a glória de Deus. Você lembra de Nabucodonosor, que construiu aquela imensa imagem de escultura? E queria que todas as pessoas se ajoelhassem diante dela e a adorasse, a reverenciasse. E de fato isso aconteceu. Mas havia 3 homens de Deus, judeus, conhecedores da lei de Deus, conhecedores lá do que está escrito em Deuteronômio, como nós lemos aqui. Esses 3 eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles sabiam que aquilo era uma abominação, eles sabiam que aquilo era um pecado, eles sabiam que aquilo era desagradável a Deus, e eles se recusaram a dobrarem seus joelhos para aquela imagem de escultura. E embora que o rei viesse até eles para ameaçá-los, eles disseram: não, nós não vamos nos curvar diante da tua imagem, ó rei. Sabe por que eles disseram isso? Porque eles sabiam que só a Deus devemos adorar, só diante dele devemos nos curvar. Você lembra do que disse Jesus lá em Mateus capítulo 4, quando Satanás o tentava no deserto: te darei tudo isso, toda essa riqueza, toda essa glória, se prostrado me adorares. Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós devemos adorar e servir só ao Senhor, irmão. Só ao Senhor. Diga: eu só adoro ao Senhor. Por que na igreja evangélica não existe imagem de escultura? Não é porque a gente queira ofender a igreja católica, nada disso. Mas é porque nós sabemos que essa é a vontade de Deus. Que não venhamos colocar em nossos altares uma imagem, seja de que for. A Bíblia diz que o nosso Deus é invisível. Ele é espírito e nos importa adorá-lo em espírito e em verdade. Eu não preciso de um pingente, eu não preciso de uma fotografia, eu não preciso de uma imagem, mesmo porque ninguém sabe como que é Deus, ninguém viu a Deus. Eu não preciso de nada disso para adorar a Deus. Eu não preciso de nada disso para que as minhas orações sejam atendidas. Amém, pessoal? Mas na Bíblia católica existem 7 livros que não tem na nossa Bíblia. Esses livros são conhecidos como os livros apócrifos. Esses 7 livros que há na Bíblia católica, mas não estão na nossa Bíblia, na Bíblia que nós usamos, na Bíblia dos protestantes. Eles não foram inspirados por Deus, mas são importantes fontes documentais, muito importantes, porque fala sobre a cultura, a história e a religião dos judeus, mas estão aqui na Bíblia católica, e eu quero ler um trecho do que está em um desses livros, no livro de sabedoria. Você não pode acompanhar porque na tua Bíblia aí não tem o livro de sabedoria. Mas eu estou abrindo aqui a Bíblia católica, no livro de sabedoria, no capítulo 13. Não fique admirado com o que está escrito aqui. Estou lendo a Bíblia católica. Estou lendo um dos livros apócrifos que só tem na Bíblia católica. Livro de sabedoria, capítulo 13, a partir do versículo 10 diz assim: infelizes também são aqueles que depositam sua esperança em coisas mortas e que invocam como deuses as obras de mãos humanas, coisas de ouro e prata trabalhadas com arte, figuras de animais ou de uma pedra sem valor, obra de mãos antiga. Um carpinteiro, por exemplo, serra uma árvore fácil de manejar,
Depois lhe tira cuidadosamente toda a casca, trabalha a madeira com habilidade e fabrica um móvel útil para as necessidades da vida. Terminado o trabalho, ele recolhe as sobras da madeira, as emprega para preparar a comida e se farta, e da sobra de tudo que não serve para nada, madeira retorcida, cheia de nós, ele a pega e a esculpe nos momentos de lazer para se distrair, modela a madeira com capricho e lhe dá o formato de um homem, ou então a forma de um animal desprezível. Depois pinta o ídolo de vermelho e cobre de massa todos os seus defeitos. A seguir, prepara-lhe um nicho digno dele e o coloca na parede, prendendo-o com um prego. Toma esses cuidados para que não caia, sabendo que o ídolo não pode cuidar de si mesmo. Foi o que nós falamos a princípio. Ele não pode cuidar sequer de si mesmo, que dirá dos outros? Aí continuando diz, é apenas uma imagem e precisa de ajuda. Versículo 17, entretanto logo em seguida lhe dirige orações por seus bens, casamento e filhos, sem se envergonhar de ficar falando com uma coisa sem vida. Para a saúde invocam o que é frágil, para a vida faz súplicas aquilo que é morto, para auxílio pede ajuda aquilo que não tem experiência, para uma viagem dirige-se a quem não pode dar um passo, para seus negócios, trabalhos e sucesso nos empreendimentos pede forças a quem não tem força nenhuma nas mãos. É muito forte o que diz esse livro de sabedoria. Eu não vou ler mais, porque já deu para você compreender. E esse livro só tem na Bíblia católica, o livro de sabedoria. E ele bate, mas bate sem pena nas imagens de escultura, e naqueles que o fazem, e naqueles que seguem, nos devotos. Se esse livro tivesse só na Bíblia dos protestantes, dos crentes, hein? A briga seria grande. Mas ainda bem que ele não está na nossa Bíblia, só na Bíblia católica, e ele bate muito forte contra as imagens de escultura. E nós devemos entender, nós devemos simplesmente entender, essa não é nada mais, nada menos que a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é essa, que preguemos esta verdade. Você sabe que quando eu estava pregando no culto de manhã essa mensagem, teve 2 pessoas que se levantaram e foram embora. Talvez tenham se chateado comigo, mas eu não preguei nada mais, nada menos do que está na Bíblia Sagrada. E eu não fiquei com remorso algum, porque eu não fiz mal a ninguém, fiz o bem. E fico tranquilo, sabe por quê? Porque eu sei que aquela palavra está dentro do seu coração. Mais tarde ela pode conferir na sua Bíblia católica e ela vai ver que realmente a vontade de Deus é que não façamos para nós imagens de escultura. Deus quer que abramos os olhos, Deus quer que a humanidade entenda essa verdade que é tão simples de se entender. Deus é Deus, Ele é único, Ele é absoluto, só Ele e nenhum outro é digno de ser adorado e exaltado, porque Ele salva, porque Ele liberta, porque Ele prospera, porque Ele transforma, porque Ele regenera, porque Ele tem todo o poder nas suas mãos. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, quem aqui tinha um vício antigamente? Quanta gente, eu também tinha.
Quantos foram libertados desse vício depois que vieram para o Senhor? Sabe por que você foi libertado do vício quando veio para o Senhor? Porque o Senhor tem vida e poder para libertar o homem de qualquer vício, irmão. Aleluias! Mas se você tivesse ido para uma imagem de escultura, até hoje você estaria no vício. Ela não tem poder de transformar a vida do ser humano. Por mais que você faça promessas, ela não tem poder de te levar para o céu. Eu lembro do que aconteceu ao rei Ezequias, homem de Deus. A palavra de Deus diz que ele foi acometido de uma enfermidade. O profeta chegou para ele dizendo: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Imediatamente ele virou o rosto para onde, irmãos? Para onde? Pois é, se a gente chegasse numa igreja católica e virasse o rosto assim para a parede e começasse a orar a Deus, iam nos chamar de louco. Mas se dobrássemos os joelhos diante de uma imagem de escultura e ficássemos reverenciando e dirigindo as petições para ela, não nos chamariam de louco. Mas a Bíblia ensina que nenhum dos homens de Deus, mulheres de Deus, que conheciam a Deus, viraram o rosto para uma imagem de escultura para dirigir suas petições. A palavra do Senhor nos ensina que quando o rei Ezequias virou o seu rosto para a parede e começou a invocar o Senhor, Deus lhe ouviu, mandou o profeta voltar até onde ele estava, dizendo: o Senhor ouviu tua oração, ele recebeu a tua súplica, e ele mandou te dizer que vai te acrescentar anos de vida, e vai entregar teus inimigos em tuas mãos, e haverá paz dentro do teu reino, aleluias. Mas se o rei Ezequias tivesse ido para uma imagem de escultura, se o rei Ezequias tivesse dirigido o seu rosto para a imagem de escultura, certamente ele teria morrido, e mais antes do que o previsto, porque Deus não tolera, não aceita esse tipo de ignorância, irmão. Pegaram a arca do Senhor. Israel estava no pecado, foi levar a arca usando como amuleto de sorte para ganhar a batalha, só que pereceram. Morreram pelos adversários e ainda tomaram a arca. Levaram a arca do Senhor, a depositaram junto com o Deus deles. Quem era esse Deus? Dagon, uma imagem de escultura bem grande. No dia seguinte foram olhar lá o Deus dele, certamente para reverenciar o Deus dele. Dagon estava caído, com as mãos cortadas, na segunda vez caído, destruído. Estava lá a arca do Senhor, a imagem de escultura. No dia seguinte, a imagem de escultura estava curvada. Você está entendendo, irmão? Deus não tolera. Deus não tolera. Você se converteu e ainda tem uma imagenzinha de escultura lá na tua casa. Tira ela lá da tua casa e não dá de presente para ninguém. O que não serve para você não vai servir para os outros. Amém, pessoal? Eu acho interessante que uma vez eu ia passando em uma loja, só vende imagens de escultura, e as mesmas imagens de escultura que lá as pessoas compram para levar para a igreja católica, também são compradas para levarem para o terreiro de macumba. Quem já sabia disso? As mesmas, são as mesmas, só o que muda são os nomes, mas são as mesmas. Não é do agrado de Deus, não é da vontade de Deus que o ser humano viva nesta ilusão, neste engano. Sabe o que a Bíblia católica diz aqui? Voltando lá para Isaías, e aí você já pode acompanhar na sua Bíblia, porque na sua Bíblia tem o livro do profeta Isaías também. Isso aqui é forte. Capítulo 45, nem na Bíblia dos protestantes essa palavra está escrita desta forma, é mais branda.
Aqui é duro, mas está na Bíblia Católica, eu estou lendo nela. Capítulo 45 do profeta Isaías, versículo 18 diz assim: porque assim diz Javé, que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que a fez e a firmou em suas bases. Ele não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou Javé e não existe outro. Não falei em segredo, nem em algum canto escuro da terra. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procura-me em vão. Eu sou Javé, que proclamo a justiça e mostro o que é reto. Vocês que escaparam das nações, reúnam-se, venham, chegam mais perto, todos juntos. Esses que carregam suas imagens de madeira são ignorantes, dirigem suas preces a um Deus que não é capaz de salvar. É mais forte a tradução aqui do que a tua aí, é ou não é? Versículo 21, declarem, tragam suas provas, façam conselho entre si. Alguém proclamou isso desde os tempos antigos? Quem o anunciou desde aquele tempo? Não fui eu, Javé? Fora de mim não existe outro Deus, não existe Deus justo e salvador, a não ser eu. Voltem-se para mim e vocês serão salvos. Voltem para mim e vocês serão salvos, ó extremidades todas da terra, pois eu sou Deus e não existe outro. Não existe. Deus está dizendo: voltem-se para mim e sereis salvos. Larguem as imagens de escultura que nada podem fazer por ninguém. Larguem as imagens de escultura que mais é uma abominação aos olhos de Deus. Voltem-se para mim, diz o Senhor, e sereis salvos. Amém, pessoal? É Deus, irmãos. E eu não vou ler aqui o Salmo de número 115. Eles têm mão, mas não apalpam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm pés, mas não andam. Não, isso é o suficiente. Deus quer que todo homem entenda: Ele, somente Ele é Deus. Amém, pessoal? Amém, irmãos? Para a gente finalizar, eu quero que você venha na primeira carta que escreveu Paulo a Timóteo. 1 Timóteo. Aleluias. Não precisamos de imagens de escultura para sermos abençoados. Inclusive tem um louvor que diz isso, né? Para ser abençoado, não precisa pagar promessa. Jesus Cristo já morreu por nós, a vitória já é certa, não é? 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é este, irmãos? Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Você quer ver como é que está isso na Bíblia Católica? É mais forte. Eu vou ler para você. Nós já vamos encerrar. Mas acompanhe aí na sua Bíblia. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, desde o versículo 4, diz assim: Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou para resgatar a
todos. Esse é o testemunho dado nos tempos estabelecidos por Deus. Só há um mediador entre nós e Deus. Sabe quem é? Não é o Padre Cícero, não é o São Francisco de Assis, meu nome, né? Oh, glória! Olha, não são as imagens de escultura. O único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Sabe por quê? Sabe por quê? Tu sabe por quê? Porque só Jesus morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. Só Jesus venceu a morte e o inferno. Só Jesus, só o sacrifício dele foi aceito por Deus. Só ele pode ser, só ele é o mediador entre nós e o Senhor. Escuta, quando se manifestar um demônio aqui em cultos de libertação, eu vou chamar alguém para fazer uma oração de imposição de mãos para expulsar o demônio, usando o nome de Padre Cícero, de Francisco de Assis, usando uma imagem de escultura. Tu sabe o que iria acontecer? O demônio ia destruir aquela pessoa, despedaçar aquela pessoa. Tu sabe como é que a gente faz? Em nome de Jesus Cristo eu te digo, sai dele, e o demônio bate em retirada, porque no nome de Jesus há poder, no nome de Jesus há poder. Só ele é o mediador entre Deus e os homens. Aleluias! Diga, só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Só no seu nome há poder, e ele não dá, nem divide sua glória com as imagens de esculturas. Amém? Se põe de pé em nome de Jesus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Não sou eu, não é a igreja evangélica, não são os crentes, é Deus que não aceita, é Deus que não tolera, é Deus que vê isso como uma abominação, as imagens de esculturas. Feche os teus olhos aí aonde você está. Oh, aleluia, Jesus. Santo, 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 Deus poderoso, Deus justo e maravilhoso, Deus digno de adoração, de glórias, de honras. Aleluias. Levante a tua mão assim para o alto. Levante a tua mão assim para o alto. Aleluia, Senhor. Ore comigo e diga: meu Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E eu não preciso de outro mediador, Salvador, só Jesus Cristo. Diga: só Jesus Cristo. Jesus Cristo é suficiente para a minha vida. Aleluias. Inscreva-se no nosso canal, compartilha com todos os amigos e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente.